E aqui no capítulo 7 ainda, versículo 32, né? Quando ele foi para a festa dos tabernáculos, e nas discussões, né, os judeus tentando mostrar para os judeus que ele era o enviado de Deus, veio da parte do Pai, né? E o versículo 32 diz: os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. Ele é o Salvador, ele veio para tornar real todas as coisas de Deus, todas as festas, mas só que por cegueira, né, os líderes judeus mandaram guardas para o prender. Aí versículo 45, voltaram pois os guardas à presença dos principais sacerdotes fariseus, e esses lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Ele falava com autoridade, né? Replicaram-lhes pois os fariseus: será que também vós fostes enganados? Vocês também foram enganados por Jesus, né? Ó Senhor Jesus, porventura creu nele algum dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Na verdade, Nicodemos era um deles. Nicodemo estava incomodado com isso, porque ninguém do Sinédrio se manifestou em crer em Jesus, mas ele cria, ele respeitava Jesus, ou pelo menos ele queria crer, não é isso? Aí ele disse: porventura creu nele alguém dentre as autoridades e algum dos fariseus? Quanto a esta plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Aí os demais fariseus, né, e do Sinédrio responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para sua casa. Irmãos, é triste, não é triste? Jesus veio para, né, fazer a obra do Pai e trazer realidade a todas as coisas, fazer sentido, irmão, o sentido da nossa vida humana. Só faz sentido, né, quando Jesus vem e realiza a obra de Deus. Então, em vez de receber de braços abertos, o próprio povo de Deus rejeitou e queria matar a Jesus. Então, nesse contexto entra o capítulo 8. Aí no capítulo 8, eles tentam incriminar Jesus de outra forma, tá? Então vamos lá, capítulo 8, versículo 1. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, não sei, eu já expliquei algumas vezes, porque nós fomos fazer uma visita em Israel, alguns anos atrás, e quem mais ou menos sabe da localização, né, existe um elevado onde ficava o templo de Salomão, e depois o segundo templo, né, construído por Zorobabel, Jesua, né, e depois, né, o rei Herodes reformou aquele templo e ampliou aquele templo. Então ali estava o templo, né, onde ficava um planalto onde ficava o templo, e o Monte das Oliveiras ficava, né, a leste desse planalto, né, onde ficava o templo. E você daqui do Monte das Oliveiras, eu já estou me colocando no Monte das Oliveiras porque eu estive lá. Monte das Oliveiras, você olhava para, né, esse monte do templo, tá? E entre o Monte das Oliveiras e o templo existe um vale, tá? É um vale. Esse vale é o vale de Cedron, onde fica o rio Cedron,
Ribeiro Cedron. Esse rio é seco. Só na época das chuvas, né, é que corre água praticamente uma vez por ano, tá? Então geralmente é um vale seco, tá? Então ele era um lugar, vou ler o que eu escrevi aqui. O Monte das Oliveiras fica de frente ao Monte do Templo, separado por um vale, né, do outro lado do Ribeiro Cedron. Isso, né, para onde Jesus tinha hábito de ir, tá? Eu vou ler com vocês João capítulo 18, versículo 1. João capítulo 18, versículo 1. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do Ribeiro Cedron, onde havia um jardim. Ali entrou com eles. Esse jardim é o jardim de Getsemane. Né, eu vou ilustrar para vocês. Eu estou aqui no Monte das Oliveiras, né, e o Monte do Templo fica em frente, tá? E tem um rio Cedron embaixo, um vale, tá? E nesse Monte das Oliveiras tem um jardim aqui, mais ou menos no sopé, tem um jardim das oliveiras, né? Tem um jardim de Getsemane, tá? Então Jesus costumava ficar por lá, tá? E para onde em Mateus 24, vocês se lembram? Mateus 24, quando Jesus falou sobre os acontecimentos no final do século, vocês se lembram? Ele também foi para o Monte das Oliveiras. Então, capítulo 24 de Mateus, tendo Jesus, versículo 1, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, o templo que Herodes reformou, tá? Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Versículo 3: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Jesus então falou com seus discípulos quais são os sinais, né, para que eles possam saber quando é que chegará o fim dos tempos. Então, o capítulo 24 é um capítulo muito importante nesse assunto, e uma das coisas muito importantes é o versículo 14 para a igreja, tá? Eu posso até ler versículo 12 em diante. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E aí o versículo 14 é importante para nós, é isso que nós praticamos hoje. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Embora o fim precisa que, antes que chegue o fim, aconteça várias coisas, vários acontecimentos, vários sinais. Mas o que realmente define a chegada do fim é quando a igreja prega o evangelho do reino a todo mundo, para testemunho a todas as nações, que é o evangelho do reino. Não é só pregar para você crer em Jesus, né, e ir para o céu. Não, a pregação do evangelho do reino é crer em Jesus, né, e você segue a Jesus para ser governado por ele na sua vida. O evangelho do reino é para colocar Cristo no governo da vida de cada um que aceitar esse evangelho, né? No fim das contas, Deus quer fazer Cristo encabeçar a sua igreja, Cristo seja o que governa
a sua igreja, o que governa cada um de nós. Irmãos, o evangelho não é meramente para, eu antes era pecador, agora eu fui salvo, foram perdoados os meus pecados, né? Hoje vive uma vida boa cristã. Não, não é só para isso, é para Cristo governar a sua vida. Esse é o evangelho do reino. Então, por isso, irmãos, nós não medimos esforços para sair às ruas para pregar o evangelho. É ou não é? Nós ficamos já no passado muito tempo fechado num recinto fechado, em 4 paredes. Graças a Deus o Senhor nos levou para sair, para pregar o evangelho nas ruas, né? Nós temos até algumas músicas que falam: a rua é a cura, né? A rua realmente cura a nossa imobilidade, né, a nossa situação paralisada, né, de antes. E hoje estamos pregando o evangelho, irmãos. Hoje, graças a Deus, irmãos, nós temos colportores pregando o evangelho, nós temos as igrejas pregando o evangelho, as mulheres pregando o evangelho, os homens pregando o evangelho. Nós temos nossos jovens, nossos adolescentes pregando o evangelho do reino através dos livros. Não tem como você falar em poucas palavras como Cristo vai governar a vida de cada um, senão pelos livros. Por isso, irmão, nós pregamos o evangelho através dos livros, o evangelho do reino, né? Pouquinho antes de subir aqui, um irmão veio me procurar, falou assim: quando hoje, não sei se foi hoje, né? Peguei um táxi, peguei um Uber, e por coincidência, é a segunda vez que ele pega o mesmo motorista. E aí esse motorista, quando deixou ele, né, perguntou para ele: vocês, no local de reuniões, né, você faz parte da igreja do ID? Ele falou assim: eu conheço as igrejas evangélicas, todo mundo trabalha com vinde. Vem para a reunião, vem para nós, né? Mas vocês são da igreja do ID. Vocês saem para pregar evangelho. Graças ao Senhor, irmãos, essa é a vontade do Senhor, né? Então nós precisamos sair para pregar evangelho, porque toda a autoridade já foi dada para o Senhor. Precisamos fazer discípulos de todas as nações. Discípulo o quê? Encabeçamento de Cristo, né? Muito bom.